Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe. Vamos fazer um vídeo aqui, né, porque é um dia que tá meio vazio de conteúdo. É Natal, né, todas as pessoas que trabalham para nos trazer notícias, até mesmo, assim, o mercado de transferências está tudo parado devido ao fato que todo mundo tá comendo ceia, passando tempo com a família. Mas a Premier League lançou a tabela, né, comparativa, tipo assim, dessa temporada no ponto do Natal e na temporada passada na mesma data. E assim, o Chelsea talvez seja o time que mais impressiona. Tem o Nottingham Forest também, né, que tá nesse top 4, na temporada passada tava lá atrás, lutando para não cair, mas assim, né, dos times grandes, né, óbvio que o City caindo da frente para trás chama atenção também, é bem chocante, mas o Chelsea sair da 10ª posição para segundo é muito impressionante. E além do fato de estar 13 pontos melhor. Porque, cara, é muita coisa. Você para pensar, 4 vitórias e um empate, né? É muita diferença. E eu acredito, assim, que o que justifica mais do que nunca essa questão da disparidade de desempenho entre uma temporada e outra é, obviamente, a melhora tática, né? Uma questão de uma consciência melhor de como utilizar os jogadores à disposição e, evidentemente, o amadurecimento da equipe, né? Os jogadores vão se conhecendo melhor, vão evoluindo, melhorando, né? E, obviamente, também uma rotação bem montada, bem feita, que faz a equipe trabalhar com mais dinâmica, preservar-se fisicamente também. Então, assim, ter mais ritmo de jogo para várias peças que acabam vindo do banco, isso acontece também de positivo. E, assim, o que eu acho muito importante para o Chelsea nessa temporada, né? Porque, assim, melhorou, mas ainda há lacunas que o time tem que preencher. Porque, assim, melhorou bastante em termos de performance. Na temporada passada era um time que apresentava nenhuma segurança defensiva. O ataque, por mais que fosse produtivo, era muito mais dependente do Palmer do que é nessa temporada. Ok, nessa temporada há reforços para o ataque, né? Você tem a troca do Sterling pelo Sancho, que é uma melhora muito grande. Tem Pedro Neto, tem João Félix. Então, assim, obviamente você vai ter uma mudança bastante radical da maneira que as opções são utilizadas, não tem mais Conor Gallagher, então assim, o perfil do time muda bastante, mas a questão que a gente coloca primordial, né, é que assim, o Chelsea hoje tem uma forma de jogar bem definida. Na temporada passada era muito desordenada, era difícil dizer o que o Pochettino queria fazer, porque assim, o time era oscilante demais, você nunca podia esperar nada do Chelsea, podia chegar no jogo contra o City e dar trabalho, né, no 4-4, no 1-1, né, são jogos que a gente imaginava que o Chelsea leva um couro, aí compete de igual para igual, aí na hora que enfrenta o Sheffield, né, tipo, não faz nada dentro de campo, tipo, chega a ameaçar até derrota contra os lanternas do campeonato, então assim, você olhava para isso e pensava, caraca, como é que pode isso, né? O time sai de jogos grandes jogando de igual para igual, aí na hora de enfrentar esses times mais fracos não consegue se impor. Isso era muito a falta de fórmula de jogo, você não sabia como o time queria jogar, era muito desordenado, né? E a questão é, o Chelsea hoje tem uma forma de jogar, né? Você vê as trocas de passe, a transição como ela é feita, mas há lacunas, né? Esse Chelsea pode melhorar. E eu acho que algumas lacunas podem acabar sendo táticas e outras lacunas podem acabar sendo realmente de material humano, porque o elenco do Chelsea ainda não é perfeito. Eu acho que o Chelsea precisa trabalhar essa questão das laterais, né? Eu acho que o Cucurella tá jogando super bem, mas não tem um reserva definido para ele, estão usando o Gusto no lado esquerdo, né? Eu acho que assim, o Chelsea poderia ir atrás, por exemplo, de um Grimaldo, né? Ou talvez até mesmo do Frimpong, né, para lateral direita, né? Tudo bem que agora vai ter o Achiapong, né, jogando mais, né, pelo lado direito, mas eu penso que o Chelsea poderia investir um pouquinho mais nessa questão de alas. Zagueiros é uma carência grande, o Chelsea tem 2 zagueiros titulares interessantes, o Cole e o Fofana. Não vou dizer que são fantásticos e incríveis, né, porque eu não acho que são assim, né? O Cole tem potencial para isso, não sei se o Fofana tem saúde física para isso, mas a questão são os melhores que o Chelsea tem e a profundidade está longe de ser encantadora, né? Zazie, o Badiashile, esses franceses são jogadores muito oscilantes e pouco confiáveis. E o Tosin Darabioio é um cara que até fez uma partidaça contra o Everton, mas também não é lá um jogador de um brilhantismo técnico, né? E assim, do meio pra frente, pra mim o Chelsea pode talvez encontrar um ponta mais diferenciado, né? Porque assim, eu acho que o Estevão talvez chegue pra ser esse cara.
E eu acredito que ainda falta o centroavante, né? O centroavante, para mim, o Chelsea tem lá o Nicolas Jackson, tem um Nkunku que joga improvisado, que eu não gosto dessa ideia, mas é a maneira que o Maresca vem jogando. O Nicolas Jackson é um bom jogador, tá aí 16 jogos, marcou 9 gols, não são números ruins, mas ao mesmo tempo, né? Tipo, você vê jogos como o do Everton, você vê esses últimos 3 jogos, você vê que ele não é a resposta para os problemas do Chelsea ainda, né? Ele pode ajudar, eu acho que ele é bom o suficiente para garantir o Chelsea uma luta por vagas a competições continentais. Ele é uma melhora ao que era o Kai Havertz, ao que era o Timo Werner, isso aí não tem a menor dúvida, né? Mas a questão é, ele não é uma melhora assim, crucial para o time brigar pelo título. Ele ainda teria que evoluir bem mais. Ele ainda teria que se tornar um jogador muito mais clínico para ser esse centroavante primeira prateleira, que ele claramente não é. Então, assim, a questão é, o Chelsea talvez ainda precise de um centroavante referência, mas parece mais próximo. E é claro, o goleiro para mim ainda é uma questão fundamental, porque assim, o Sanches catou demais contra o Everton. Eu sei que ele é um goleiro completamente montanha-russa, né? A melhor atuação dele, você acha, cara, que goleiro de elite. Aí tem a pior atuação dele, você fala, nossa, que idiota, né? Por que o cara vai... O gol que ele sofre do Solanke lá contra o Tottenham, por que o cara pulou para defender o cruzamento, sendo que o Solanke podia desviar pro gol? Você fica pensando nisso, né? Esse tipo de goleiro, por mais que um dia ele salva a sua pátria, né? Quando ele pode te custar resultados, isso é um problema, né? Você tem que ter... Goleiro é uma posição que mais do que você precisa de nome confiável, de um cara previsível pro lado positivo. Isso eu acho que a Inter de Milão tem no Sommer, a gente tem o Bayern de Munique com o Neuer, o Atlético de Madrid com o Oblak, entende? Esses caras, eles te passam confiança, né? Esses caras, eles impõem respeito, né? Tipo, se você, obviamente, respeita o Jan Oblak, né? O caso do jogo do Barcelona contra o Atlético de Madrid, você vê que os jogadores, antes de finalizar, gente, eles pensam 2 vezes porque sabem assim, cara, se eu finalizar mais ou menos, o Oblak, ele não vai aceitar, entende? E os jogadores, né, quando hesitam, eles sempre tendem a finalizar pior. E quando você não tem medo do goleiro, você chuta já de primeira, né? Não, vou chutar, é o Sanches, entende? Uma hora entra. Então, a questão é, eu acho que o Chelsea ainda não tem um goleiro que os adversários respeitem tanto, e isso pra mim ainda é um problema. Mas assim, é otimismo pra olhar a tabela, assim, tipo, o time tá em segundo, muito melhor que na temporada passada, claramente o time de top 4 nessa temporada, é dias muito bons pro torcida do Chelsea depois de 2 anos terríveis, né? O Chelsea claramente voltou a um nível muito alto, né? O time melhorou muito em termos de jogo, mesmo com o empate no Everton, você ainda vê coisas positivas na partida, é o time que toma as ações, que domina uma parte do jogo, a gente vê as atuações que o Chelsea tem, por exemplo, contra o Brentford, aquele primeiro tempo, é o tipo de coisa que não estava acontecendo na temporada passada. Então, assim, o fato do Chelsea estar conseguindo controlar mais jogos, dominar e se impor como uma equipe mais forte, eu acho que é o que dá mais otimismo, né? Porque mesmo que a tabela na posição da temporada passada, o 6º lugar não fosse uma tragédia gigantesca, entende? É ruim pelo fato de que o time só foi para a Conference League com aquilo e podia ter ido mais, né? Mas para mim o pior com o Pochettino é a forma que o Chelsea jogava e se comportava dentro de campo. Você não confiava na equipe em hipótese alguma. Você não sabia o que esperar. O time poderia ser uma bênção, mas é uma desgraça também. E como você não sabia o que o time seria, você se surpreendia quando estava positivo, mas também não se chocava quando estava negativo, né? Porque dele você podia esperar tudo. Esse Chelsea você já tem uma margem, você se decepciona quando joga mal, porque ele já construiu uma base mais sólida, né? Principalmente na forma de jogar. E assim, é porque tem talento, é porque tem qualidade. Isso eu já dizia desde a temporada passada. Falar que o time tinha pouco talento era estupidez para defender um técnico fazendo um trabalho de muita pouca qualidade. A gente vê um técnico de mais qualidade agora e olha a diferença dos desempenhos. Mas é um trabalho que ainda acho que demora para fazer substituições. Tem algumas coisas que eu acho que faz esse trabalho ser nota 9 e não nota 10. Mas no contexto geral, o Chelsea está acima das expectativas, é um ano muito positivo até agora e é ver se o time mantém esse nível para o segundo turno. Ferramentas tem para isso, até porque está conseguindo fazer mais rotação, está evitando mais lesões, então nesse aspecto ele está melhor do que os rivais, porque os rivais já estão sentindo um pouco essa questão das pernas, tendo que jogar várias competições simultaneamente. O Chelsea tem que jogar a Conference, mas pelo desnível da competição pode usar até o time B e só volta para a competição lá no mês de março, enquanto a gente vê ali a Champions, vai continuar em janeiro, não sei se vai acontecer já em março, acho que fevereiro vai ser dedicado às pré-oitavas, né? Não acho que vai acontecer, os playoffs vai acontecer lá, as oitavas acho que devem acontecer em março mesmo, mas de qualquer maneira, a gente está vendo aí uma questão de um Chelsea muito mais forte, de talvez não ser um candidato ao título por causa do que eu falei, ainda falta talvez um pouquinho mais de qualidade para as opções de reservas da zaga, um goleiro que passe mais segurança, um centroavante mais decisivo, mas de qualquer maneira, a melhora é nítida e é um time que
salto de 8 posições de uma temporada para outra mostra a importância de um bom trabalho tático. O Chelsea não tinha isso na temporada passada. Se tivesse, já poderia pelo menos estar ali num quarto lugar ou no terceiro, né? Pelo menos um quarto era muito provável, né? E agora a gente vê um time em segundo lugar com uma boa vantagem para o quinto neste momento. Então é positiva a temporada para o Chelsea até agora, mas pode ser ainda mais, e é continuar construindo a boa campanha e assegurar o máximo de pontos possíveis, porque o objetivo é top 4, vaga na Champions League para a próxima temporada. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.